Eminente desembargador Marcolino, presidente desta colenda 13ª Câmara Civil, meu respeito, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os desembargadores, desembargadora relatora, ilustre procurador de justiça, colegas advogados, servidores, todos demais aqui presentes, meus cumprimentos. É uma honra voltar à tribuna dessa 13ª Câmara Civil em busca de justiça pelos meus clientes, ora apelantes, que estão pretendendo a reforma parcial da sentença. Excelências, em 2013, os apelantes firmaram um compromisso, um contrato de promessa de compra e venda com o senhor Ulisses, isso em 2013. Pelo valor de um imóvel rural, pelo um valor aí de R$300 mil. Eles tinham uma amizade muito sólida, um respeito muito grande, um carinho enorme entre os apelantes e o senhor Ulisses. Tudo vinha ocorrendo normalmente, todas as parcelas vinham sendo adimplidas da forma como previstas no contrato, até que o senhor Ulisses veio a óbito. Excelências, mesmo com esse infortúnio, mesmo com o óbito do senhor Ulisses, a viúva, depois inventariante, ela prosseguiu, ela manifestou expressamente o interesse em adquirir aquele imóvel e prosseguir com aquele contrato. Tanto é que após a morte do seu marido, ela continuou pagando parcelas previstas naquele instrumento particular. Em seguida, excelências, ela parou de pagar essas parcelas. Ela foi pagando até fevereiro de 2014 e parou de pagar. Com a mora, tentaram algumas negociações que não foram bem sucedidas e os apelantes enviaram, desembargadora relatora, uma notificação extrajudicial dando oportunidade ao apelado, ao espólio apelado, para purgar a mora, o que não foi feito. Eles não purgaram a mora. De toda sorte, em 2016, eles ajuizaram uma ação de cumprimento de obrigação de fazer, visando a ação que o apelado ingressou, visando a transferência do domínio de 50% da propriedade. Isso porque, excelências, além do domínio de 50% da propriedade, da transferência, eles pediram diversos outros pedidos, foram formulados na inicial, todos eles julgados improcedentes. Embora não tenha sido formulado em exordial, e embora não se trate de uma ação declaratória, o juízo de origem, ele declarou de pleno direito resolvido o contrato havido entre as partes, determinando aos apelantes, meus clientes, a restituição do valor pago, o valor incontroverso de R$150 mil, corrigido desde a data do desembolso, com juros de mora a contar da citação. Excelências, é incontroverso que houve o pagamento de R$150 mil por parte do espólio, do apelado, aos meus clientes, ora apelantes. Então, R$150 mil foi pago. E não se questiona que eles devem devolver esse valor. Tanto é que, nesse ponto, não se recorre da sentença. O que se recorre e o que aqui se insurge contra é a não aplicação da multa contratual. É a não aplicação da multa contratual, haja vista que aquela inadimplência foi causada pelo apelado, pelo espólio apelado. Excelências, no primeiro momento, quando o comprador faleceu, por óbvio, se fosse resolver aquele contrato, não haveria incidência de multa contratual. Foi uma morte. Então a gente está falando aí de um caso fortuito, de caso de força maior. Não há mora, não há inadimplência contratual nesses casos. A questão desse processo é a seguinte: mesmo após a morte, a viúva inventariante continuou pagando as parcelas até fevereiro de 2014. Então,
ela prosseguiu adimplindo no contrato e repentinamente parou com aquele pagamento. E em virtude desse inadimplemento é que deve ser cumprida a cláusula 6ª do contrato de promessa de compra e venda. E quando o espólio simplesmente parou de pagar esse contrato, as parcelas aumentadas do contrato, causou uma verdadeira avalanche financeira na vida dos apelantes. Os apelantes contavam com aquele dinheiro, contavam com aquela parcela naquela data, eles tinham empréstimo, tinham financiamento, são pessoas extremamente simples, eles precisavam daquele dinheiro para quitar e honrar com suas obrigações e o dinheiro não veio. Então, eles acabaram tendo que fazer mais empréstimo, eles tiveram perdas, tiveram danos, e o que se requer aqui é o reconhecimento, a imposição da multa contratual como uma forma de compensar as perdas e danos que eles tiveram. E não só como forma de compensar, como a forma até mesmo de dar uma segurança jurídica maior para os contratos e para legitimar o próprio postulado da boa-fé. Excelências, a inventariante, a representante do espólio, ela na audiência de instrução, quando do seu depoimento judicial, ela confirmou que deixou de pagar porque não tinha dinheiro. A mídia está toda, eu não vou citar aqui todos os trechos que eu trouxe para citar, pelo pedido de brevidade, tanto é que eu não estou nem falando de todos os pedidos aqui. Então eu vou deixar de citar, mas eu deixo consignado que ela reconheceu que não pagou, não por outro motivo, mas porque ela não tinha dinheiro. Isso depois do falecimento. Então, excelências, sobre todas as óticas, o que se requer é a reforma da sentença para se determinar aos apelantes, meus clientes, a restituição do valor. Só que a restituição do valor com o decote da multa prevista no parágrafo 6º, na cláusula 6ª, perdão, do contrato. Ainda, excelências, como consequência disso, requer a incidência dos juros de mora, não a partir da citação, mas a incidência dos juros de mora tão somente após o trânsito julgado da decisão. Ora, os meus clientes nunca ficaram em mora em relação a esse contrato. Nunca. Inclusive, não existiu ação para declarar resolvido o contrato. Quem declarou de ofício foi o próprio magistrado de primeira instância. Ele resolveu o contrato e mandou devolver o dinheiro. Então, a partir do momento que transitar em julgado essa ação, essa decisão, aí sim meus clientes estão em mora. Antes disso, não há que se falar em mora. Razão porque pedimos aí a reforma da sentença para que os juros de mora incidam tão somente a partir do trânsito em julgado. E, por fim, os apelantes pretendem que haja a redistribuição dos ônus da sucumbência, despesas processuais, honorários advocatícios, pelo simples fato, porque a sentença, ela feriu de morte o princípio da proporcionalidade. No êxito da demanda, o êxito do apelado, do espólio apelado, foi menor que 10%. Eles fizeram diversos pedidos na inicial. A única coisa que foi acolhida, e olha que não foi pedido diretamente isso, foi a resolução do contrato. Vários outros pedidos, como danos morais, pagamento de honorário de engenheiro agrimensor, diversos outros pedidos, danos materiais, tudo isso foi indeferido pela sentença. Então, é necessário, para atender à proporcionalidade, que seja revista, seja redistribuído os ônus da sucumbência. Excelências, era isso, eu agradeço, muito obrigado.